Bom dia, queria hoje dar sequência àquele vídeo de ontem, novamente aqui do trânsito, falando da antropologia bíblica, ou seja, como o homem é apresentado na Bíblia, como um ser caído, pecaminoso, depravado, injusto, ou seja, tudo que a gente sabe que a natureza humana caída é, e a relação dessa antropologia bíblica com as leis sociais que Deus deu a Israel. E por que isso é interessante? Porque Deus estabeleceu lei. Por que a lei? Porque não mais existe a ditadura do amor do Éden, ou seja, onde o amor ditava as regras dos relacionamentos. Onde há amor, não há transgressão. Onde há amor, não há injustiça. Onde há amor, há respeito. Onde há amor, há harmonia. Mas isso daí não existe mais. Agora o homem contaminado pelo pecado, ele é injusto, ele é mau. Então, dentro desse ambiente, Deus não tem nenhuma ilusão de um homem que vai ressurgir por conta própria, se auto-regenerar, se auto-redimir. Deus não tem nenhum tipo de expectativa, a ponto de ele estabelecer limites ou leis de convívio entre pessoas. E eu queria dar uns exemplos de algumas leis que regiam esse convívio social, o convívio do indivíduo com o Estado ou com o rei ali na época, do indivíduo com o próximo do seu entorno, do indivíduo com o oprimido. Então tem tudo isso lá no Antigo Testamento. E se é uma lei de Deus, ela aponta para um ideal de Deus para a humanidade. Então vamos dar uma analisada em algumas situações para a gente discutir. Por exemplo, a lei sobre as plantações. Deus, pela força da lei, estabelecia que o proprietário de um terreno, ou seja, nós temos a propriedade privada já estabelecida ali, esse proprietário, ele plantava, fazia todo o seu trabalho na terra e na hora da colheita ele não poderia colher o entorno, as beiradas da sua plantação e nem o que caísse no chão. Por quê? Porque isso pertencia não àquele cara, mas pertencia, o dono na realidade, mas pertencia ao oprimido, à viúva, ao pobre, o órfão, o estrangeiro. O interessante disso é que, olha como Deus, ele, por lei, estimula ou aponta o caminho de que o bem deve ser feito, de que o homem não deve ser egoísta, que ele deve repartir. Mas se a lei do amor existisse, não precisava forçar ou dizer, não, você não pode, tá aí o não presente, você não pode colher as beiradas. Isso significa que o homem ele não tem essa capacidade por si só de pensar e ter um coração voltado para o próximo. Deus força por lei. O que mais que é interessante sobre essa lei? Deus, ele espera do indivíduo dono da propriedade privada essa ação. Não é dito na lei de Deus que o rei, que é o representante do Estado aí no caso, né? O rei ou qualquer outro poder público, vamos chamar assim, vai passar nas propriedades colhendo o trigo, armazenando e distribuindo aos pobres. Não é isso que é dito. O que é dito é: você, dono da propriedade privada, vai fazer com que isso aconteça. Não colha. Deixa para o pobre, deixa para o oprimido. Então, o que eu gosto dessa lei de Deus é que ela foca na minha responsabilidade. Toda vez que a responsabilidade é focada em alguém, né, alguém vai fazer, ou o outro vai fazer, o Estado vai fazer, está fora de mim. Então, eu transfiro a minha responsabilidade pessoal para um terceiro, que é o que às vezes acontece
numa organização social, estatal, né? A culpa é do governo, a responsabilidade é do governo. Não, Deus não fez isso. Ele falou: você, dono da propriedade privada, é o responsável. Você que deve distribuir a sua renda, né? A gente pode adiantar um pouquinho a respeito da lei de Cristo, que volta a ser a lei do amor. Qual seria? Olha, você vê alguém passando necessidade, você divide. Não tem a lei, olha, você é obrigado a fazer isso, diz o Senhor. Não, o amor nos motiva a fazer isso. Por isso que é legal imaginar, dentro do ambiente da igreja, que a ação social ela é impulsionada pelo amor, não pela força da lei. Nós já não estamos mais naquela época do Antigo Testamento, onde Deus estava, a lei servindo de aio, né, como diz na Bíblia, de tutor, que apontando o caminho. Na igreja não, o Espírito Santo que habita nos corações, onde o amor de Deus se derrama, esse amor se transborda e deve nos mover em direção ao próximo, né? Tá aí a lei do amor começando a ser plantado no coração do homem, para que ele viva isso eternamente com Deus. Mas começa aqui. Mas voltando ao Antigo Testamento, que outra lei que tinha para evitar distorções sociais e injustiça? Tem a lei da terra também. Não só da plantação, mas tem a lei da terra. O que acontecia? Vamos supor que existia um mau administrador da terra, entrava em dívidas e ele perdia a propriedade que era privada, ele perdia para uma outra pessoa. O que a Bíblia diz? Tem a lei que Deus estabelece, a lei do jubileu, onde a cada 50 anos, vamos dizer assim, o equilíbrio de terras, das propriedades privadas eram estabelecidas. Vamos supor que lá o cara faz a bobagem e perde a terra. Ele ou a família dele receberão essa terra de volta no final desse período. Então, você tem aí dois conceitos dentro da lei da terra que o jubileu estabelecia. Número 1, ele estabelecia a meritocracia, ou seja, Deus entendia que existiam bons administradores e maus administradores, porém, esse acúmulo de terra não poderia virar um latifúndio. Então, como que Deus fazia isso? Pela lei do jubileu, ok, você já tirou proveito por um período grande, 50 anos, até 50 anos no caso, é meia vida aí, né? Pelo menos para mim, eu que desejo viver uns 100 anos, 50 anos é meia vida. Então, ele usufruiu do mérito dele de ser um bom administrador, porém, ele não estabeleceu permanentemente, transferindo para gerações e gerações, uma bobagem de um sujeito lá atrás, punindo seus filhos, a sua família. Então, essa lei é perfeita? Não precisaria disso. Mas por que precisa? Porque a gente é caído. Então tá aí a antropologia bíblica novamente. Um ser caído, Deus estabelece uma lei para limitar o mal, não para eliminar o mal. Quem elimina o mal é Cristo, onde ele derrota o inimigo, sendo o último inimigo a morte. Então, gente, tem mais outras leis, mas eu queria deixar dentro da propriedade privada agora esses meus comentários. É isso aí. Curtam aí e vamos debater. Quero conversar sobre isso com os amigos. Abraço.